parece funcionar em pouquíssimos exemplos de adaptações de animes para o cinema ou, no caso aqui, para a TV. One Piece não tem vergonha do material base, não tem nenhuma vergonha. Pelo contrário, faz um louvor a tudo que foi até agora para continuar sendo muito bem num outro espaço, numa outra mídia, numa outra forma de contar a história. A recompensa por essa série está agora alta. tá melhor? Luffy sorri e com certeza também comemora. Mas tem um porém. Eu chego lá. Mais ou menos? O que é mais ou menos? Eu vou abaixar um pouco aqui, então. O pirata sonha em formar uma tripulação, navegar todos os mares e ir em uma busca arriscada pelo tesouro lendário One Piece. Essa é a adaptação live action da Netflix que dá vida ao mangá mais vendido da história do Japão e um dos animes mais famosos de todos os tempos. A série é adaptada por Steven Maeda e Matt Owens, com um elenco novato, mas muito bem escolhido em estética e em essência. Tá baixo ele ou tá baixo eu? A adaptação faz um ótimo trabalho em capturar o que o anime e o mangá tem de especial. É essa sensação de grandeza, essa sensação de alguma maneira sempre super-heróica, de que o personagem principal é realmente incrível e sem limites. Agora tá melhor, sobre né? vários pontos de vista, sobre vários aspectos. A fotografia, inclusive, faz com que pareça que os braços de Ruffy realmente estiquem. E isso nem sempre precisou, nesse caso aqui, de efeitos especiais. Tá, esse negócio da fotografia é curioso, é uma coisa óbvia, né? Você vai filmar, quando você quer que dê a impressão de que o Luffy tá esticando, você vai filmar a ponta da mão dele, da cabeça dele, enfim, o que tá esticando pra dar essa profundidade. Não ajuda que toda vez que eles filmam isso, o fundo tá desfocado, o que dá a impressão de que a gente tá vendo um filme 3D de 2010 sem estar em 3D. Sabe, tipo, quando você assiste Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, e tem aquela cena que ele tá lá matando os vampiros e ele joga o machado na tela, porque, uou, o machado tá vindo pra minha cara em 3D, só que você não tá vendo em 3D, então ele só tacou o machado na tela. Tem um pouco disso nesse live action, quando o Luffy usa os poderes dele. E sim de uma lente macro, de muita criatividade, fazendo com que esse Ruffy realmente pareça infinito. Fora também o ator, né, o Iñaki Godoy, que é a reencarnação do personagem, é impressionante. Tanto em aparência, né, abordagem estética, como também com relação à sua energia e esse carisma do líder dos Chapéus de Palha. E ainda sobre fotografia, todo o tempo o eixo tá torto, porque é como se a gente estivesse no mar, mesmo quando os personagens estão em terra. Pô, PH, me ajuda a te ajudar, PH. Eu entendo de onde vem. Porque essa fotografia é de fato inexplicável. Ou você tem que puxar uma explicação da puta que lhe pariu pra você compreender por que eles estão fazendo isso, ou você tem que acreditar que numa série com orçamento de 18 milhões, eles têm um diretor de fotografia péssimo. Eu não quero queimar tanta pauta. Inclusive, eu nem vou comentar o que ele disse do Luffy, porque eu tenho muito o que comentar sobre o Luffy no podcast. Mas a fotografia do live action é péssima, assim. Péssima. Cada episódio... Me lembra muito o filme dos Miseráveis. Não sei quem já viu o filme dos Miseráveis, o último que saiu, né, de 2012, com o Hugh Jackman. Que é um musical... Números grandiosos, câmera na cara. Primeiro plano. Em todas as cenas. Em todo mundo. O episódio faz a história avançar rapidamente. Ainda que pare um pouco ali pra contar o momento da vez, né? Pra fazer esse momento prevalecer. Todo final de subarco, subtrama, marca um grande salto para que esse grupo de desajustados se veja como uma coisa só. One Piece... não aposta na narrativa cíclica, na terrível narrativa cíclica de várias séries da Netflix e de vários animes também, diga-se de passagem. Essa narrativa cíclica cuja história simplesmente não avança e fica cozinhando. Fotografia, iluminação, cor, estética, direção visual, certo? Não. Fotografia é como você vai enquadrar e capturar uma cena. Diretor dos Miseráveis é o mesmo de Cats? Sim. Por exemplo, vamos ver aqui, esse vídeo do PH. Ó, o que é fotografia no vídeo do PH? A iluminação atrás, o enquadramento que ele tá, a escolha de câmera, que é pra pegar ele desfocado atrás. Isso tudo é trabalho de fotografia. Estética é direção de arte. Cenário
é direção de arte. A gente fica cozinhando o espectador. One Piece tem a mesma Design de produção também é um termo correto. pressa que o Ruffy tem de se tornar o rei dos piratas, bem como também não se atrapalha nesse caminho. Forma o seu bando episódio a episódio e dá minutagem precisa pra cada personagem. Quem entra... Não dá, né? Não dá. Eu sinto que o Luffy, ele é mais apagado nessa história do que o Zoro. Eu sinto que os que mais têm tempo são o Zoro e a Nami. E aí eu não sei se é porque tem mais acontecimentos com o Zoro. Tem o Mihawk, tem o flashback dele. O Luffy do flashback eu não consigo conectar com o Luffy ator, mas aí é porque, né? O Luffy ele alterna entre dois modos no live action inteiro. O Usopp. Quem é o Usopp nesse live action? Eu sinto que quem gostou do Luffy foi a galera que não conhecia o Luffy. Não, muita gente achou o Luffy muito bom. Muita gente achou o Luffy, assim, capturaram bem. Eu não acho, eu acho que tem mais a ver com direção do que com o ator ou com o texto. Mas, assim, o primeiro passo pra eu começar a aturar esse live action do One Piece, que eu já vou dizer aqui, eu não acho que ele é péssimo. Eu acho que ele é absolutamente mediano, ele tem coisas péssimas, ele tem coisas que eu gostei bastante. Mas... bastante talvez seja um exagero, né? Enfim, ele é bacana, ele é fácil de ver e teve coisas que eu gostei. O Sandy, por exemplo, eu gosto. Eu gosto do Sandy porque o Sandy, eles enquadram ele muito mais como um figurante do que qualquer outra coisa. E aí, ok. Eu não tinha expectativa não, até porque quando eu fui assistir todo mundo já tava falando que o negócio era ótimo. Mas... Faz o L. Opa... Mas enfim, o PH ele já falou que a câmera tá sempre em plano holandês porque é pra dar a sensação de que eles estão no mar. Uhum. Mas eles não estão quase no mar. Ele fala até quando eles estão em terra. Não faz muito sentido, mas enfim. E que cada personagem tem, assim, perfeitinho o tempo de tela que precisa. Mentira, porque o Usopp tem muito mais tempo de tela do que precisava, né? Que era nenhum. O Zoro também. Eu falei, o Zoro pra mim ele parece que ele tem mais destaque nessa série do que o próprio Luffy. O Zoro e a Nami. Porque eles A Nami com certeza, com certeza. porque eles são o casalzinho. Mas eu gosto que ele não for no óbvio que é o casal Nami Luffy. Gostaram no Nami Zoro. É que o Luffy ele é inocente. Não dessa série. O Zoro ele já é mais malevolente. Ele namorava... Não dessa série também. Ele namorava... A amiga, a Kuina, ela é... Você chegou a ver a Kuina? Você chegou a ver a Kuina, né? Eu vi. A Kuina, ela não parece a primeira namorada do Scott Pilgrim? Por causa do cabelo azul? Parece. Não a Ramona, a outra. A menor de idade? É. Parece. Isso, a Knives. A Knives, isso. Ele faz um convite de casamento, né? Antes dela morrer. Sim. Enfim, vamos lá. Eu lembrei por causa do cabelo azul especificamente. Porque absolutamente todo cabelo colorido nessa série, eles fazem questão de deixar com cara de peruca. com nada ou muito pouco de material base de One Piece, eu acho que sai pronto pra conseguir começar a falar sobre cada arquétipo de cada um dos protagonistas, ou seja, aqueles personagens que estão ali no âmbito principal, inclusive também alguns antagonistas. Por mais que nesse ponto específico, eu acho que daria pra gastar um pouco mais de tempo. Os flashbacks têm um papel muito importante, sobretudo por serem diferentes dos que a gente vê em situações parecidas, né, adaptações parecidas. Em vez de apenas preencher lacunas da história principal, mais uma vez cozinhando a gente, aqui não. Aqui eles são fundamentais para a gente entender o momento de cada personagem no tempo presente da história principal. Por exemplo, o Zoro é um personagem mais calado, mais reservado, mais raivoso, mas depois de vermos o seu flashback, de onde vem esses sentimentos, fica impossível não querer encaixar as personalidades dos demais personagens em suas vindouras histórias, né? Ou melhor, na exploração das suas vindouras histórias. É muito... Eu sinto que o que ele tá comentando é meio básico. Um pouco. É meio que o mínimo, assim. O flashback ele tem que ditar o que, né, a personalidade atual do personagem. É pra isso que existe um flashback. Ao mesmo tempo que eu não sinto tanto isso especificamente com o Zoro, que foi que ele escolheu citar aqui.
Eu não acho que o flashback do Zoro justifica o Zoro atual. São personagens bastante descolados, né? Bastante diferentes. Interessante perceber como, beleza, então por que que a Nami é assim? Já quero um flashback dela, já quero entender isso. E vem na hora certa. Os flashbacks me... Eu não acho que tem um flashback que vem na hora certa. Assim, eu vi até agora, metade da série, não teve um. Tirando o do Sanji, não tem um que vem na hora certa. O do Luffy é esquisitíssimo, assim. O do Luffy tem Todos os cinco. dois episódios de flashback do Luffy. E pra contar muito pouco, né? No final das contas. O Zoro passa a ter tom cômico mais pra frente na série. Ele tem tom... A piada do Zoro é ele ser muito cool em relação aos outros. Então ele sempre vai ser o straight guy, né? Ele sempre vai ser o cara que não vê graça em nada. misturam o que eles queriam quando eram mais jovens com o que eles estão fazendo agora. Cria-se, portanto, um tipo de conflito interno que baseia todas as decisões daquele ser em específico, nesse caso aqui o Zoro, mas também no caso dos demais, o Ruffy também é assim, o Sanji também é assim, a Nami também, e por aí vai. Só que o mais interessante é que esses conflitos de cada um não são esquecidos conforme a série vai avançando, e o roteiro faz o trabalho perfeitinho, muito assertivo, de juntar todos os conflitos em um grande conflito só para a partir dessa temporada, né? Que só acontece nos finalmente. A série seguir, aí eu digo, meu amigo, ao infinito. Cada episódio que se propõe a parar para contar a história do personagem da vez, sem de fato parar. De novo, eu até entenderia o que ele tá falando, né? O PH ele tem uma perspectiva que a gente não tem, que é de quem não viu o material original. Uhum. Mas eu até entenderia de onde ele tá vindo se não tivesse o Usopp nessa série. Porque o flashback do Usopp é 2 minutos dele entrando na casa e a mãe dele morrendo. Sim. Tipo, não liga com a vila, porque não existe a vila do Syrup não existe nessa história. Não existe, não. Não existe o negócio dele ser covarde, não existe a relação dele com a Kaia na série. No máximo... É que é muito de leve o fato dele ser mentiroso. Mas no máximo ele mente pra mãe porque ele acha que seu pai voltar e ficar tudo bem. No máximo, assim. Esticando bastante. Com a história, acaba sendo um estudo de personagem e faz aquele em específico, né, o personagem da vez se encaixar não só na série, mas no bando, se encaixar no conflito dos outros. E como eu disse ao final, fazer um grande amálgama desses conflitos e colocar todos num propósito só. Entendemos, portanto, porque eles se completam. E, sobretudo, porque é impossível vê-los separados, mais ainda depois dos últimos episódios. O live action acerta em outros pontos técnicos. Vai. Eu discordo bastante. Pelo menos, assim, pode ser que vire 180. Mas se tem uma coisa que esse grupo não tem é unidade. E uns pelos outros, e camaradagem. Em meia série. A única personagem que parece que tem algo é a Nami. Tem um momento... É bizarro, né? Porque, enfim. Mas tem um momento depois da luta contra o Mihawk que é um momento todo de questionar o Luffy como um capitão. O arco do Baratie é um arco pra você questionar o que é um capitão, né? Uhum. Eu acho que como o Luffy ele é um personagem tão insípido nessa série, não funciona. Mas tem momentos em que você sente que a Nami, ela tá questionando, por exemplo, seguir o Luffy. E isso já é algo, sabe? É básico, mas é algo. Técnicos também que muitas vezes sofrem com baixo orçamento. Por exemplo, ele é filmado em espaços pequenos, locais fechados, isso para economizar, mas diferente de outros exemplos que simplesmente não exploram o lugar e se tornam extremamente entediantes, aqui isso acaba sendo até que uma vantagem. Porra, eu discordo pra caralho. Não explora nenhum dos lugares, justamente. Porra. E de novo, sabe, talvez isso seja a perspectiva de quem não viu a série, porque eu vendo, eu só pensava, gente, é One Piece. Parte integral de todos, não existe uma exceção, todos os arcos de One Piece é eles chegarem no lugar e explorarem o lugar até eles perceberem o problema. Até o arco do Fox é assim. Até o do Fox é assim, né? Tipo, caralho. De novo, eu vou voltar. Esse é o pior arco, então eu vou voltar. O que é a vila do Usopp? É o beco que eles ficam. É um beco. É a parte lá dos carpinteiros. Uhum. A mansão e a florestinha do lado. Sim.
E a florestinha que é uma que vai e uma que vem também. É, então. É literalmente só uma viela, sabe? Chegou um momento. Tem uma parte, né, que. O Zoro ele tá machucado por causa da luta contra o Mihawk, né? Ele fica inconsciente. Eles colocam ele numa cama. Enquanto a gente tava vendo, a gente não tinha certeza se ele tava dentro do Baratie ou dentro do Mary. Porque os dois são muito iguais. O Baratie, o lounge do Baratie, né? O lugar onde eles comem, é diferente. Mas o interior, assim, fora da cozinha e fora do restaurante, é praticamente igual, sabe? Uhum. Conseguimos perceber muitos detalhes desses lugares e passar tanto tempo lá, tanto não é uma tarefa chata, quanto já dá um sentimento de falta tão logo que o episódio acaba e o bando resolve prosseguir. Além disso, a história não tenta ser super realista, como eu tava dizendo, o que ajuda a mantê-la interessante e envolvente do jeito. Mas assim, fico me perguntando quanto disso é expectativa por saber do mangá e o quanto disso cabe em 8 episódios. Assim, independente, o argumento de, você conhece muito bem todos os lugares não se aplica. Sim. Basicamente. Tá e assim, escolhendo ser... pausa aí. Também não fui eu que decidi serem 8 episódios adaptando tudo esse pedaço, né? Uhum. A escolha também foi uma escolha consciente que traz benefícios. Sim. Então não faz sentido dizer, mas só tinha 8 episódios. Não desceu uma entidade falando vai ter que ter 8 episódios adaptando até o arco do Arlong. Isso foi decidido. Uhum. Passível de crítica como qualquer outro elemento. Eu imagino que o PH tem a opinião dele de perspectiva de quem vê outras séries que não acertam nos pontos que ele toca, logo o One Piece acerta. Sim, não tira o fato de que alguns dos argumentos dele não fazem muito sentido, como esse deles explorarem todos os lugares, eu realmente discordo. A questão da fotografia, eu realmente discordo. Sabe? Naquele momento, isto é, ela utiliza muito bem o momento que ela está inserida. O arco do circo, todo resolvido em um episódio, é um grande exemplo disso. Muda a estética, muda a trilha sonora, muda a abordagem, muda tudo a favor daquele momento, daquele tempo específico. E a partir daí explora cada pedacinho. A cada cena, a gente descobre o modus operandi do vilão, do antagonista, enfim, mas também de situações geradas a partir dessa vilania, como, por exemplo, nesse caso do circo, a plateia, a cidade amordaçada, a ideia do vilão que quer a atenção acima de tudo e por aí vai. A mesma coisa aplicamos quando a gente conhece lá o cozinheiro, né, o Sanji. Enfim, são vários exemplos desse localzinho que a série fica e diz, tá, daqui eu vou conseguir tirar o máximo possível. E consegue, muitas vezes. Acho que só um arco em específico eu acho bastante repetitivo e não sai do lugar comum, que é da Marinha. Né, o avô e etc, o amigo, hora amigo, inimigo e tal. Eu acho que esse arco merecia um pouco mais de... Você sabia que o Kobe é o moleque do Evil Dead? Eu só descobri porque eu vi uma notícia, porque tá muito diferente. Tá. Mas, assim, eu realmente discordo. Eu discordo muito. de conexão desde assim, do eu vou dizer que a parte do circo, eu nem sou capaz de julgar porque eu não consegui me desvincular do fato de que esse não é o bug. E todas as partes que me interessam no bug e as partes que não estão ali. Então. E tem um palhaço aleatório, triste, no lugar. Transformaram o bug no palhaço Pagliatti, né? Sim. Quando ele é o oposto do palhaço Pagliatti. O drama do palhaço que só quer uma plateia. Da série, porque ele se desconecta e só volta ao final. Aqui nesse específico eu acho que a série não consegue explorar muito bem todos os espaços. A música amplifica demais as emoções em tela. Naturalmente, música de pirata já é empolgante, mas aqui ela issa as nossas emoções e empurra a gente pra uma aventura que tá sempre avançando, sempre pra frente. Quando as coisas vão ficando mais calmas, a trilha vem e nos joga, nos arremessa. É como se a música por muito tempo sussurrasse não comprometeu os anseios também do não... Luffy, da sua tripulação também, ficasse aqui no nosso ouvido falando e do nada, como quem sabe a hora de correr, de gritar, de nos puxar, ela faz. Sobe o tema, de novo, não se esconde do tema clássico, traz uma certa epopeia, um certo tom épico, e é isso, meu amigo, não tem mais o que fazer. Abre essa vela aí e vamos embora. Muitas vezes a caricatura que a série constrói e esse universo que ela desenha me remetia ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, e também como ela usa a trilha. Só que, ao final,
a cor, a saturação ao ar livre. Essa é uma comparação o que boa, mais inclusive. me trouxe esse sentimento. A cor é usada de forma brilhante no sentido de brilho mesmo, de saturação, especialmente no último episódio, quando ajuda a trazer vida e intensidade àquele cenário. Isso, junto com os monólogos de Ruffy, torna impossível não terminar pra cima, não se emocionar. Eu odeio os monólogos do Luffy. Eu também odeio os monólogos do Luffy. odeio Todos eles. Todos os monólogos. Toda vez que ele fala, o Shanks dizia que, eu tô morrendo já. Em momentos-chave da história. Cor, vivacidade, brilhantismo, tudo isso combina perfeitamente com a empolgação do nosso protagonista. Pausa um pouquinho que eu vou dar um... Meu problema não é que o bug seja diferente do bug do mangá. O meu problema é que o bug da série é desinteressante e você tinha o bug pronto no mangá já. São coisas diferentes. Você nem precisa fazer o bug do mangá. O problema é que o bug que eles fizeram é um saco de personagem. E eles estenderem ele pra temporada inteira é um saco. Sabe? É uma coisa que eu ia falar, eu acabei não falando porque o Guerreiro entrou na hora e aí eu perdi a linha. Eu acho que você precisa aceitar, eu falei isso ontem, você precisa aceitar que nessa série nenhum personagem é do jeito que eles são no mangá. Eles vão adaptar pra um contexto ocidental, e aí, né, alguns funcionam, outros não. O Zoro pra mim é um saco. A Nami eu já entendo um pouco mais. A Nami eu já consigo gostar um pouco mais. O Sanji eu já consigo gostar um pouco mais. O Bug eu não gosto de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Mihawk, por exemplo, pra mim também é um personagem que se perdeu muito. Essência com o que de fato é o Ruffy. E tudo isso transborda pra estética, porque o Ruffy é esse cara. Ele é força motriz o tempo inteiro. Ele diz o que devemos pensar sobre a aventura da vez do jeito mais óbvio possível. A gente precisa nos sentir vingativos? Ele pede. A gente precisa nos empolgar? Ele grita. A gente precisa se apegar ao time que tá sendo formado? Ele dá o monólogo de que viver aquilo dali precisa também ser visto por nós como... a gente vivendo... Ele falta falar pra tela, ele falta quebrar a quarta parede. O Ruffy, inclusive, muito interessante isso também, é arquétipo. Isso não é meio triste, na verdade? Uhum. Porque não existe personagem, né? Não. E ele não é... De novo, não precisa ser igual, mas ele não é assim no mangá. O mangá toma cuidado de dar pouca fala pro Luffy justamente pra ele não virar esse tipo de personagem insuportável. Uhum. Ele é muito mais, realmente, a força motriz. Então ele tá agindo. Como enquadra ele na tela. E não o que ele vai abrir a boca e falar. Você é do mal, eu sou do bem. Amigos, vencer. E aí, de novo, eu acho que ele vem muito mais de questão de direção e fotografia e texto do que atuação do moleque, ou enfim. Mas o Luffy, ele não tem nada de inocência. Ele só parece um moleque meio convencido. E meio convencido o tempo todo. Sabe? Arquétipo e desconstrução do arquétipo ao mesmo tempo. É o herói cuja capa, nesse caso o mar, é também a sua kriptonita. Ruffy é um personagem que cativa desde o começo, desde as primeiras cenas. Ele é cheio de energia, mas também tem um tipo de sabedoria simples que o torna irresistível. É esse equilíbrio que faz dele um personagem tão forte. Então, ele não tem sabedoria. A diferença do Luffy do live action pro Luffy do mangá pra mim é que o Luffy do mangá sabe que ele não tem sabedoria. O do live action acha que tem. Sim. Ele é meio arrogante, assim, no live action. Assim burro arrogante, que é o pior tipo de arrogante. Sempre tá movendo essa história adiante. Sempre. Se Ruffy movimenta, Nami traz profundidade. Os temas que mais conseguem ser bem explorados descendem diretamente dela. Não à toa, é sua problemática que guia o ato final da temporada. Ela é o peso conflituoso. É sua problemática que guia o ato final da temporada. Eu odeio essa cena. Ele tá de noite? Tá de noite, ela tá filmada de baixo pra cima. Eles fazem o negocinho dela pegar a faca e esfaquear a tatuagem. E aí quando você vai ver tem 2 furinhos no braço dela. E aí quando tem a grande cena de tipo eles indo na rua, eles se encontrando na rua lá, tipo, vamos pro pau. O enquadramento tá na altura da terra, então não dá aquela sensação de grandiosidade que tem no mangá. Parece bom. Uma hora chegou. Ela é o peso conflituoso para um jovem
que não aceita que a verdade que ele viu é uma mentira. Não aceita que a sua teimosia quase tola, quase inocente, seja desperdiçada em decisões que não fazem sentido com as ações mais íntimas daquela nova amizade que ele estava fazendo. Tudo isso dito, um porém. Ainda que o subarco aí proposto por Nami traga aprofundamento em temas cruciais para vermos finalmente esses times se unir em torno de um propósito, a série peca em ficar muitas vezes boiando na superfície de um mar de possibilidades para ter um ou mais assuntos sendo explorados sob diversos pontos de vista. A ideia dos antagonistas acabam sempre caindo no mesmo vórtice de discussões e soluções. Pilham, exploram e simplesmente querem o que o outro tem. Beleza, isso é ser pirata, mas em uma série que desconstrói o que é ser pirata, será que esse é o ponto? Será que não daria pra pegar a ideia do Homem-Peixe, por exemplo, e colocar... Ele não desconstrói o que é ser pirata ao mesmo tempo que ele não se importa, né? Pirata é uma buzzword só. Mais ou menos, né? Porque o Luffy ele adora muito dizer que esses são os piratas errados, que inclusive é outra coisa que me irrita muito nessa série. Todo mundo ele aponta e fala, esses não são os piratas de verdade? Os piratas de verdade que são os piratas dos Shanks, que eu conheço. É tão vazio que... um pensamento um pouco menos binário de bem e mal e etc. Eu não gosto da abordagem a esse personagem, ainda que seja fiel ao original. Eu acho que colocar o vilão da vez no mesmo espaço do vilão anterior, acho que demonstra pouca inventividade. E também acaba localizando um personagem que visivelmente representa uma minoria de um modo que essa minoria seja bélica para além do que a origem dessa alegoria representa na vida real. Muito obrigado. Eu não entendo como não tem ninguém falando disso. O Kay, ele tava comentando disso o tempo todo enquanto a gente tava assistindo. O quanto eles pesam a mão no Arlong. E o Arlong, ele fica parecendo muito um personagem que... toda a angústia dele e toda a maldade dele vem do fato dele estar fazendo uma luta racial. Eu não entendo como não tem ninguém falando disso. Matt Owens, porque vai ter o rebate de mais quando você chegar no volume 60 faz sentido. Decepcionante. Eu não gosto desse esvaziamento, ou pior, dessa simplificação entre lado A e lado B que, pelo menos até onde eu ouvi falar, One Piece conseguiu várias vezes ir muito além disso. É até estranho observar isso em uma série onde um dos grandes predicados dela, ou seja, um dos grandes elogios a serem feitos por ela, para ela, melhor dizendo, é notavelmente abordar o problema do embranquecimento que tem seguido muitas outras adaptações de anime. Ela opta por um elenco diversificado, um elenco que transforma a produção em algo verdadeiramente global, mas ao mesmo tempo ela também não sabe muito o que fazer com isso. Pelo menos não por enquanto, tá? Não por enquanto. Essa escolha não apenas respeita o mosaico cultural do material de origem, que tanto é japonês, mas também se faz a partir de histórias de piratas que nunca fizeram tanto sucesso assim por lá, como também ela representa perfeitamente uma essência ali desse anime que explora... Pô, o PH ele precisa assistir um Harlock. Preciso. E um Cobra. Mas esses são piratas espaciais, Matheus. É outro tipo de pirata. Então não tem como explorar um mundo sendo todo mundo igual. One Piece vai, perfeitamente nisso. Dos temas trabalhados, o que mais se aprofunda é o da amizade, inclusive. Sobretudo quando ele passa pela busca pelo propósito. O propósito de Ruffy... Falar que se aprofunda no tema de amizade é muita boa vontade, viu? Porra. É muita boa vontade. Mas eles são amigos, e meus amigos são amizade, amigos. Eu olhei pra alguém e falei, meu amigo, eles são amigos. É meio que literalmente isso. Passa por vários pontos. E como ele não pode seguir sozinho, coloca então a sua busca pela amizade em um patamar tão interessante que instiga todo mundo ali a entrar na jornada com ele. Nessa realidade que a gente vive, né, de interconexão cultural, de hiperculturalidade, talvez One Piece sirva como um modelo para como as futuras adaptações podem tanto respeitar a sua origem, quanto também mostrar que a amizade ela não vai apenas para os iguais. Ela consegue assim falar com uma audiência global que vai além dos Estados Unidos, além de Japão, além de Europa, vai para tudo, se conecta facilmente com tudo. E de novo, mais uma vez falando, o Ruffy é fundamental nesse ponto de vista. One Piece define um novo padrão para adaptações de animes. Já nos primeiros episódios consegue definir a sua magia única, ritmo, autenticidade. Não tem vergonha, já falei disso, não tem vergonha do material original. Técnico. Seja o mangá, seja o anime. E sobretudo, não tem vergonha de ser esse exagero quase incansável de ser visto. One Piece eu acho que se constrói com muito vigor, com muita vontade de ser a galhofa que finge inocência, mas que nas entrelinhas diz
podem até contratar um quando diretor de fotografia. não quer vai dizer ficar bacana. muito. Ao final disso tudo aqui, Não vai fica aquele prejudicar. sentimento de Pô, simplesmente pensa você querer pegar vídeo e filmar permanecer mal? nesse universo. Se isso não é um acerto, eu não sei o que pode ser mais. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Se De inscreve nada, aqui PH. no canal, deixa o like. Na descrição tem Já link tô pro inscrito. meu Já livro, dei tá? like nesse Segundo livro, pré-venda, e também tem link pro Ah, meu primeiro livro aí livro. é demais. Pega, peço perdão. O livro do PH é teórico ou é ficção? É isso aí. Ah, esse aí, tá. Eu discordo de muita coisa que ele falou. E assim, de novo, é uma perspectiva nova, é uma perspectiva que eu não tenho. Ao mesmo tempo, os argumentos que ele tá jogando são argumentos que pra mim não fazem sentido nenhum. O live action de Bleach já existe? Não, o live action de Bleach existe, é bacana. Eu quero uma série live action Ocidental. ocidental. E aí, tipo, sei lá, na segunda temporada, na primeira temporada, no caso, né, enfim, quando eles cortarem a Hinamori da série, eu quero ser o carinha que vai lá falar, não, mas aí quando eles adaptarem lá na frente o arco da Batalha de Karakura, eles vão ter que fazer uma adaptaçãozinha ali naquela cena que eles estão batendo tudo no Aizen, mas na verdade eles estavam batendo tudo na Hinamori. Eu quero ser... Grande momento. Porra, esse momento é bom demais. Mas enfim, a gente ouviu um PH